Voltamos então com a nossa segunda palestra do nosso Congresso Lo-Fi Brasil, nosso primeiro congresso falando sobre incêndios florestais, como combater, como mitigar, como resolver, como monitorar os incêndios florestais. Por isso, nossos convidados de hoje são empresas e pessoas que tratam desse assunto diariamente. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. E eu tenho gente aqui da América Latina, de Portugal, começando logo cedo, o Luiz, lá da Venezuela, mandando bom dia para a gente, o Victor Nieto, da Colômbia, o Humberto Jesus Eufrade, a Maíra Silva, o Zenir Aníbal Cipriano, o Fábio Paixão dos Santos, falando lá de Monsenhor Gil, no Piauí, o Marcelo Vieira da Quiron, o Luiz Alberto Batista de Moraes, o William Smith, o Rafael Almeida, o Marco Espíndola, a Carla Bahia Ornelas, a Flávia Santos, o Hugo Almeida está falando lá de assistindo lá de Portugal, Etelvino Costa, a Viviane Batitucci, Bruna Nascimento da Silva falando de Curitiba, o Anderson Constantini, a Tatiana Agostinho, da SEMAD de Goiás, o Júlio Cláudio Martins, a Wesley Andrade, também da SEMAD de Goiás, o Felipe Vieira, o Maurício da Veiga Jardim Giacomo, o Anderson Constantini de Fundema Brusque, Santa Catarina, o Carlos Briz, bom dia deles, Missões Argentina. Enviamos saudações a todos os participantes. Está vendo? Da Argentina também. Marcelo Menezes, Leandro Vieira, o Roberto Neslinger, a Jéssica Lima, o Leandro Vieira, sou aluno de mestrado da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. O Josemar Marques, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. O pessoal da Arefloresta, lá de Mato Grosso. O Gerson Santos Lisboa, o Elton Siqueira, a Bosque Certificação Florestal, de Santa Rita de Caldas, Minas Gerais, Rodrigo de Almeida Mariano, da Forest Venture Builder. Tem novidades aí, depois o Rodrigo vai falar para a gente. O Gustavo Melo, de Bosque Certificações Florestais, lá do sul de Minas, o Júlio Pellegrinelli, Júlio Coordenador de Certificações Florestais na Control Union Certifications, São Paulo. O Adam Marques, Ricardo Lacerda, Marco Antônio Martins, João Carlos Balbina, a Cris Meire. A Cris Meire está na ADAI, Universidade de Coimbra, em Portugal. O Carolino Dias, do IPF. O William Smith, gestor de patrimônio e brigadas de incêndios da Bracel Celulose, lá em Lençóis, Paulista. Pessoal, agradecendo aqui a palestra do Diogo. Bom, não vou perder mais tempo, porque está cheio de gente aqui, Vitória, muita gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Não vamos perder mais tempo, não, porque o nosso palestrante, o Fábio, já está na linha. Bom dia, Fábio. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia. Você está aí em Floripa, né? Eu estou falando de Florianópolis. Rapaz, você está falando agora há pouco comigo aqui no chat, que caiu uma tempestade aí, é verdade? Pois é, um vendaval, cara. Não foi nem água ainda, mas ventando bastante. E a internet ficou um pouco instável, mas parece que já voltou. Eu consegui sair do 4G e voltar para o Wi-Fi. Acho que vai dar tudo certo. Ainda bem que você está no Wi-Fi. Eu achei que você tinha ficado no 4G. Mas não vamos perder mais tempo, não, que o pessoal está aqui, O Dinamarquês Pereira de Ananas, Tocantins. O pessoal aqui, a Vitória Stephanie de Belém do Pará. A Fernanda de Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, Diamantina. O Nai. Bom dia de Mato Grosso do Sul. Bom, o pessoal está entrando aqui, louco para assistir a sua palestra. O tempo é seu, parece é sua, Fábio, é com você. Tá certo, muito obrigado. Bom, Paulo, eu queria começar te agradecendo, imensamente pelo convite. É um prazer participar da primeira edição desse evento, né, tão importante, tanta gente participando de tantos lugares do Brasil, né, e de outros países, inclusive, né. Fico muito feliz em poder representar a Canopy, né, no seu evento e falar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo na empresa, né. Bom, meu nome é Fábio Gonçalves, eu sou cofundador, né, da Canopy, que é essa empresa sediada aqui em Florianópolis, e o título da apresentação hoje é 10 anos de monitoramento de queimadas em florestas plantadas, o que os satélites nos contam, né. Bom, falando rapidamente da empresa, né, para vocês, uma breve apresentação aqui do que é a Canopy. É uma empresa que foi fundada em 2016, então uma empresa relativamente nova, a gente completou 5 anos há pouco tempo, e é uma empresa onde a gente combina ciência e tecnologia de sensoramento remoto para poder entregar soluções nas áreas principalmente de inventário, né, mapeamento florestal e monitoramento de florestas, né. Hoje a gente tem 4 soluções na carteira,
atende principalmente empresas de base florestal, assim como associações setoriais, órgãos ambientais, e os números que eu gosto de apresentar, né, quando eu falo do trabalho que a gente vem fazendo nos últimos 5 anos, são esses dois, né? A gente, nesse período, a gente mapeou, e não só mapeou, mas caracterizou mais de 9 milhões de hectares de florestas plantadas em todo o território nacional. Eu vou descrever com um pouco mais de detalhe, né, esse trabalho que a gente fez. E, ao mesmo tempo, a gente fez um inventário de florestas plantadas, utilizando tecnologia de perfilamento a laser, e principalmente dado coletado por satélite, em mais de 600 mil hectares, né? A gente conta aqui com um time de 15 pessoas, né, envolvendo, né, especialistas na área de geotecnologias em geral, o pessoal da área florestal também, e a gente vem colocando, né, desenvolvendo e colocando no mercado uma série de soluções, né, voltadas tanto para a área de florestas plantadas como para a área de florestas nativas. Na área de florestas plantadas, a gente tem uma solução chamada Canopy 3D, onde a gente oferece o inventário contínuo, né, de áreas de plantios de pinos, de eucalipto, né, utilizando uma combinação de dados coletados por avião, dados de tecnologia de perfilamento a laser, com dado coletado por satélite. É uma solução onde a gente faz o monitoramento mensal e um crescimento, monitoramento do crescimento florestal, calcula o estoque e o crescimento. A gente tem a solução que é o Canopy Insight, onde aqui a proposta nossa é fazer um monitoramento de florestas plantadas em larga escala, e hoje, como eu comentei, a gente está fazendo monitoramento de todo o território nacional das áreas de florestas plantadas, e eu vou passar mais tempo hoje falando um pouco dessa solução e como que esse monitoramento, né, de incêndios florestais nos últimos 10 anos, nessa base se encaixa, né, no que eu me propus apresentar. E a gente tem duas soluções voltadas para a área de florestas nativas. Uma delas é o Canopy Carbon, onde a gente faz o mapeamento do estoque e monitora fluxos de carbono florestal, né, em áreas de vegetação nativa, utilizando também uma combinação de dados coletados em campo, juntamente com dados de sensoriamento remoto tridimensional, principalmente. E, por último, o Canopy Change, que é uma solução onde a gente faz o acompanhamento de mudanças em uso e cobertura da terra, utilizando principalmente dados gratuitos coletados por satélite. Atualmente, o principal tipo de mudança que a gente tem monitorado com essa solução é desmatamento, né, apoiando órgãos ambientais, ONGs, né, e empresas privadas também. Bom, então, como eu falei, o foco vai ser no Canopy Insight, né, que é essa nossa solução, onde a gente vem monitorando florestas plantadas em todo o território nacional. E para vocês entenderem assim, um pouco de como que essa solução funciona, né, a gente basicamente mapeou, né, com nível de detalhe bastante alto, todos os talhões florestais que a gente encontrou no Brasil. A gente começou com 14 estados, né, e já avançou agora para o norte. A gente está cobrindo todo o Brasil, alguns estados do Nordeste que faltavam, mas, enfim, a gente faz um mapeamento bastante detalhado em nível de talhão, e a gente caracteriza esses plantios e oferece depois essa base de dados em uma plataforma que a gente chama de Canopy Insight, que é uma plataforma, uma aplicação WebGIS, né, que é um sistema de inteligência geográfica para o setor de florestas plantadas, né, tem sido muito utilizada principalmente por clientes interessados em prospectar madeira de mercado e também utilizada por mercado, né, e outras aplicações do tipo, né. Então, descrevendo com um pouco mais de detalhe o que é essa solução, a gente faz o mapeamento, né, das florestas plantadas em todo o território nacional, utilizando dados do satélite Sentinel-2, que é um satélite da Agência Espacial Europeia com resolução espacial de 10 ou 20 metros, dependendo da banda que você trabalha, né? Então, a gente faz um mapeamento bastante fino, e a gente completou esse mapeamento, como eu falei, para basicamente todo o território nacional, faltando apenas alguns estados do Nordeste para a gente poder concluir, né? Uma vez que a gente mapeia esses talhões, o próximo passo, então, nosso foi caracterizar o que está plantado. Então, a gente, por exemplo, fazendo a interpretação, né, de imagens como essa que estão na tela, a gente consegue dizer, né, se esse plantio aqui da esquerda é um plantio de pinos ou eucalipto, né, em função de alguns padrões aqui texturais, padrões de
Tem um problema com o Fábio lá, tá. Temporal lá em Vendaval, lá em Floripa, travou a transmissão dele. Vamos esperar um pouquinho. Gustavo, vamos rodar um vídeo da GMG, do nosso patrocinador master da GMG Ambiental, enquanto o Fábio volta aí. Rapidinho, pessoal, desculpa aí, mas travou lá. Internet, né? Vamos lá, Guilherme, roda o vídeo aí enquanto a gente tenta falar com o Fábio aqui. Você já parou para pensar no quanto os incêndios têm aumentado nos últimos anos? Altas, chuvas escassas em determinadas regiões, mudanças climáticas constantes. Todos esses aspectos fazem com que a ocorrência de incêndios continue crescendo. Segundo dados de monitoramento, nos últimos 5 anos, os números seguiram aumentando. Por isso, é importante que sua propriedade conte com serviços da GMG Ambiental. Assim, seus colaboradores ficam mais tranquilos e a sua produção cresce com muito mais segurança. Conte com relatórios diários e sinais de alerta em dias perigosos. GMG Ambiental é segurança e rentabilidade garantidas. Opa, voltou. O Fábio voltou aqui, já voltou. O Vendaval até ser forte, Fábio. Enquanto você coloca a sua apresentação aí, que não está. Aí, Fábio, coloca a sua apresentação. Tá? Certo, perfeito. Eu acho que eu comemorei cedo demais, né? A internet ainda está instável. Tinha resolvido. Você parou exatamente aí. Pode continuar, Foi aqui, meu né? amigo. Tá Pode certo, continuar. vamos lá. Então, eu estava falando aqui, né, que a gente usa essas imagens coletadas por satélite para poder classificar cada tipo de plantio que a gente tem nesse Brasilzão afora, né? E a gente usa informação de velocidade de crescimento, duração do ciclo de corte, entre outros, para poder dizer o que está plantado. Além disso, a gente determina a data do plantio. Então, a gente tem um time de analistas, né, que olha esses talhões, né, olha as séries temporais de imagens, né, coletadas nos diferentes estados, para poder dizer quando que os talhões foram plantados. E a gente tem hoje um algoritmo, né, sendo implementado de detecção automática de colheita também, né, que vai nos apoiar nessa atividade, mas hoje toda a nossa base tem informação de qual ano em que aquele talhão foi plantado e qual o trimestre também, não só o ano, mas o ano e o trimestre. E, além disso, a gente usa a informação de data de plantio, mais o conhecimento do que está plantado no campo, para poder gerar uma estimativa do estoque de madeira, utilizando modelos de crescimento e produção florestal combinados com dados de altura dos plantios que a gente consegue extrair hoje de uma missão laser orbital, né, que é o GEDI. E a gente tem também o ICESat-2, que é uma outra missão da NASA que a gente usa para esse propósito, né? Então, em resumo, né, a gente mapeia todos esses plantios, a gente caracteriza esses plantios em nível de Brasil, e a nossa solução, né, que está aparecendo aí para vocês na tela, é uma solução onde você consegue consultar toda essa base de dados, esse mapeamento feito em nível de Brasil, né, em escala de talhão, e além de trazer as informações da base florestal, informação de idade, volume, produtividade, etc., a gente também traz outras camadas que são relevantes, né, para quem trabalha com florestas plantadas. Então, dado de solo, clima, relevo, limites de imóveis rurais e por aí vai. E essa é uma plataforma que nos possibilita fazer consulta em qualquer área de interesse, né, e entender qual que é o perfil daquela base florestal que está em campo, né? Então, a gente consegue saber qual que é a área plantada por gênero, a gente consegue consultar a informação de volume, como que essa floresta está estratificada por classe de idade, né? E além disso, o que a gente está trabalhando agora é em agregar valor, né, a essa plataforma, toda essa base de dados que a gente levantou, de forma que os usuários tenham outras funcionalidades disponíveis, né? Então, eu mencionei, né, que a gente tem já um algoritmo de detecção de colheita, que agora está em fase de teste, né, para a gente poder disponibilizar de vez essa ferramenta na plataforma. E com esse algoritmo a gente vai possibilitar que os usuários consigam identificar em qualquer área de interesse, né, o que está sendo colhido mês a mês, né, observar o histórico de colheita, acompanhar, né, essa colheita mensalmente. A gente tem uma
um módulo, né, nessa solução, que é um módulo de projeção de estoque de volume. Então, você consegue ver não só o estoque atual em campo, mas também fazer projeções para poder entender, né, numa determinada região, numa área específica de interesse, o que você pode esperar, né, em termos de oferta de madeira em anos futuros. E a funcionalidade que a gente está trabalhando atualmente é uma funcionalidade de monitoramento de qualidade dos plantios, né, o que envolve o monitoramento de queimadas, né, e aí que a gente converge, né, para o tópico aqui da minha apresentação. Então, a gente está numa fase de teste, né, de alguns produtos voltados para monitoramento de queimadas em áreas em áreas florestais, né, a gente, claro, está aplicando aqui em áreas de florestas plantadas. E como a gente passou bastante tempo nos últimos meses, né, explorando esses dados, né, e analisando um pouco desses dados, a gente pensou que faria sentido, né, a gente apresentar para os interessados, né, para o setor, de uma forma geral, assim, o que a gente está encontrando em termos de resultados quando a gente cruza essas informações de queimadas com essa base que a gente tem mapeada com um nível de detalhe super alto para todo o território nacional. Bom, o principal dado que a gente está trabalhando por enquanto, né, é dado de foco de queimada, né, que hoje está disponível para detecção de incêndio em tempo quase real, a partir da coleta feita por 2 satélites principais, não 2 satélites, mas 2 sensores, né, o sensor MODES, que vem coletando dado né, que é apropriado para a gente poder gerar essa informação de foco, né, desde 2000 até o presente, e a gente tem o sensor VIRS, que vem operando desde 2012. Né? A detecção de focos de queimada é feita com algoritmos contextuais, que utilizam toda a informação espectral que você tem coletada, né, por esses sensores, né, nesses satélites, especialmente na região do infravermelho, né, esse é o dado que é principalmente utilizado, e são algoritmos que possibilitam a gente fazer a identificação de atividade subpixel, né? Então, detectar focos de queimada que tem uma área menor do que a área daqueles pixels que estão sendo usados no monitoramento, né? Então, com esses 4 satélites que a gente tem atualmente, né, são 2 satélites carregando o sensor MODES, 2 carregando o VIRS, a gente tem, para qualquer área do Brasil, 8 observações por dia, no mínimo. A gente pode ter mais observação, dependendo da latitude, né? O tamanho das áreas, né, que a gente consegue de foco de queimada varia de um pixel de 375 metros, no caso do VIRS, para 1 quilômetro no caso do MODES. Né? Então, a gente tem diferenças aqui em termos de resolução espacial. Esses dados, né, eu não mencionei, são 8 observações por dia e são disponibilizados, né, são processados uma vez que eles são coletados, geralmente em até 3 horas após a passagem do satélite. Então, é um dado realmente apropriado para a gente poder fazer monitoramento em tempo quase real, né? E os atributos que a gente tem desses produtos de monitoramento de focos de queimada são principalmente 3, né? A gente tem, claro, outros atributos, mas o que é mais relevante para a gente é principalmente a localização de onde aquele foco aconteceu, ou seja, a coordenada XY daquele ponto, a data, né, obviamente, o horário em que aquele foco foi detectado, e uma informação de potência radiativa da queima para a gente poder ter uma medida de intensidade daquele fogo, daquela queimada. Né? Nessa figura, a gente consegue observar uma frente de fogo avançando aqui na direção nordeste, né, aqui na estação ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul. Né? E o polígono branco, ele mostra uma área mapeada, depois com satélite de maior resolução espacial, o Ensat, uma área efetivamente queimada. Né? Então, o que a gente consegue observar aqui, né, usando o MODES, o VIRS com produto de 750 metros e o VIRS com produto de 375 metros, é que ambos mostram boa concordância na detecção de incêndios, mas que a resolução espacial melhorada, né, de 375 metros do VIRS, fornece uma resposta melhor de queimadas em áreas relativamente pequenas e melhora principalmente o mapeamento do perímetro do fogo. Né? Então, o que a gente tem focado mais e usado aqui no nosso trabalho são dados desses satélites de VIRS, e todas as análises, né, que eu vou mostrar para vocês que a gente fez aqui nos últimos dias
foram baseadas nesse dado mais fino de 375 metros, né? Bom, mas você pode me perguntar o que né, exatamente significa uma detecção de incêndio no solo, né? Quando o satélite detecta ali um pixel onde ele falou que teve queimada, o que isso quer dizer na prática, né? Cada detecção de incêndio ativo representa o centro, né, de um pixel, essa coordenada que vem com dado, né, representa o centro do pixel sinalizado como contendo um ou mais incêndios, né, sendo que para o vírus, como eu falei, o pixel é de aproximadamente 375 metros. A localização ela é fornecida, que é fornecida para a gente é o ponto central desse pixel, né, não necessariamente a coordenada do fogo real no campo, e o fogo geralmente é menor que o tamanho do pixel. Então, a gente não pode determinar com esse tipo de dado o tamanho exato do incêndio, né? Isso a gente não consegue fazer. O que a gente sabe é que pelo menos um incêndio está localizado dentro daquele pixel que foi sinalizado, né? Além disso, existem algumas outras limitações nesse tipo de tecnologia, né? Algumas razões pelas quais tanto o sensor vírus como o MODIS podem não detectar uma frente de fogo, né? Uma delas é que o incêndio ele pode, por exemplo, começar e terminar entre as observações dos satélites, né? Então, eu falei que os satélites coletam dado a cada 12 horas, mais ou menos, né? E pode ser que um fogo foi iniciado e foi extinto nesse intervalo, né? Então, é um incêndio que esses satélites, quando detectando fogo ativo, não vão pegar, né? Uma outra razão é cobertura de nuvens, né? Então, quando a gente tem cobertura de nuvens, a gente fica incapacitado, né, de gerar esse tipo de detecção por satélite, apesar de que as fumaças, né, a nuvem de fumaça não atrapalham, né, a detecção. Fogo apenas no subbosque, ou seja, quando é um fogo acontecendo no nível ali do solo, sem afetar a copa das árvores, pode ser que a gente não consiga visualizar esse incêndio por satélite. Eventualmente, claro, acontece dos instrumentos, né, dos sensores ficarem inoperantes e não coletarem dados durante esse período, né, por algum motivo, ou a gente ainda pode não conseguir coletar o dado, não conseguir visualizar aquele foco, né, porque era um incêndio muito pequeno ou muito frio para ser detectado, né? Então, essas coisas podem acontecer e a gente tem, portanto, uma certa limitação, né, com o uso dessa tecnologia para poder detectar fogo. O MODIS, para vocês terem ideia, né, ele detecta normalmente incêndios de mais ou menos 1.000 metros quadrados, mas pode chegar a detectar incêndios de 50 metros quadrados, dependendo das condições de observação. E o VIRS, que tem essa resolução mais fina de 375 metros, consegue detectar áreas de alguns poucos metros quadrados, né, queimando, principalmente quando é no período noturno, né, desde que a temperatura seja superior a 300 graus Celsius. Bom, essas detecções, né, de focos de queimadas feitos por satélite são boas para a gente determinar a localização de incêndios ativos, mas é também um dado muito interessante para a gente poder explorar a distribuição espacial e temporal dos incêndios que acontecem no território nacional, né? E claro, aqui a gente está mais interessado especialmente na classe de florestas plantadas. Nos últimos anos, né, como eu mostrei, a gente fez um levantamento bastante detalhado dessas florestas em todo, basicamente, território nacional, em todos os estados aqui da região sul, sudeste, centro-oeste e nos estados do Mato Piba. A gente já tem a região norte mapeada, mas por enquanto, e o Ceará também no nordeste, mas esses estados ainda não estão ativos na nossa base, né? E o estudo aqui foi concentrado nesses estados que estão aparecendo em branco, né? E o objetivo do nosso trabalho, então, nas últimas semanas, né, foi analisar esses dados de focos de queimadas do VIRS, coletados nos últimos 10 anos, em áreas de floresta plantada, e resumir os grandes números que a gente encontrou, considerando uma série de aspectos, né? Do ponto de vista científico, né, eu preciso dizer isso aqui, não é recomendado a gente usar locais de incêndios ativos para poder fazer estimativa de área queimada, em função de problemas relacionados à amostragem, tanto do ponto de vista espacial como temporal. Para essa limitação ficar mais clara, nessa figura, eu mostro diferentes possibilidades, né, de resultado quando a gente cruza os limites de talhões que a gente tem mapeado na nossa base, que são esses polígonos em verde, né, com os pixels do VIRS em vermelho, né? Então, no primeiro caso, né, a gente não teve coincidência, né, a gente não teve intersecção entre os dois polígonos, né, então a gente, obviamente, aqui não mapeia esse polígono como uma área que foi queimada.
No segundo e no terceiro caso, a gente tem uma intersecção parcial, né, desse polígono, né, desse talhão de floresta no campo com esse limite do sensor, do pixel do sensor. E no quarto caso, aqui à direita, a gente tem o pixel do VIRS inteiramente contido dentro do talhão. Nesse caso, a gente sabe, né, que essa floresta de fato queimou, né, ou que a chance dela ter queimado realmente foi bastante alta, mas ainda assim a gente tem dificuldade de computar a área, porque dentro desse pixel o fogo pode ter ocorrido em somente uma parte, né, como eu mostrei no slide anterior. O ideal para esse tipo de análise é a gente usar dados de cicatrizes de fogo, né, que informam para a gente, de fato, a localização das áreas queimadas, mapeadas com satélites, né, de maior resolução. Mas mesmo esses dados possuem limitações, o que nós optamos por fazer nesse primeiro momento, enquanto a gente está estudando, né, quais são as melhores fontes de dados, é usar esse dado contabilizando somente essas áreas em cinza, né, como áreas que eu estou chamando, né, e vou chamar nos próximos slides, de áreas potencialmente queimadas, né? Então, são as áreas onde a gente teve intersecção do pixel com os polígonos de floresta plantada que a gente tem em nossa base. Tendo dito isso, os números que eu vou apresentar, então, vão estar certamente inflados, né, em relação à área que efetivamente queimou nos últimos 10 anos. No entanto, essa é uma análise, de certa forma, inédita, né, e os resultados eles nos dão uma primeira visão dos padrões, tanto espaciais como temporais, dos incêndios em florestas plantadas em todo o território nacional. Bom, esse mapa ele mostra, então, para vocês a distribuição dos plantios florestais coincidente com foco de queimada detectado pelo VIRS entre 2012 e 2021. Né? No total, a gente analisou aproximadamente 1.200.000 hectares, né? Desculpa, não hectares, talhões, e mais de 700.000 focos coincidentes com esses talhões. Olhando o mapa, a gente percebe alguma variação nas regiões impactadas nos diferentes anos, né, e um aumento bastante expressivo da área potencialmente queimada entre 2019 e 2021, que sai ali de menos de 200.000 hectares queimados anualmente para aproximadamente 350.000 hectares, né, em 2021, como fica evidente aqui pelo gráfico. E o que a gente descobriu quando a gente fez essa análise é que, em média, a área potencialmente queimada por ano nesses últimos 10 anos foi de aproximadamente 195.000 hectares, o que representa cerca de 2% da base florestal que a gente avaliou nesses 14 estados aparecendo aí em branco. Né? A gente calcula, além disso, que cerca de 25% dos talhões presentes hoje na base ou queimou ou esteve no raio de um foco de queimada nesses últimos 10 anos. Né? Então, é bastante área ou sendo queimada ou sofrendo risco, né, de ser queimada por estar em regiões talvez vizinhas ali de áreas que estão efetivamente queimando, né? Agora, nesse mapa que eu mostro, são áreas potencialmente queimadas acumuladas ano a ano, né? Então, são os mesmos dados que eu mostrei no mapa do slide anterior, mas ao invés de mostrar o mapa por ano aqui, a gente está acumulando, né, desde 2012 até 2021, e no gráfico a gente está mostrando aqui a evolução temporal das queimadas por bioma. A Mata Atlântica, ela concentra hoje aproximadamente metade da base florestal plantada no país, né? E de forma proporcional, foi o bioma onde as florestas mais queimaram nos últimos 10 anos, né? Seguido pelo Cerrado. O que os dados nos mostram é que os plantios nesses biomas, eles seguem aproximadamente a mesma tendência de queima ao longo dos anos, né? Um outro dado interessante que a gente conseguiu gerar a partir da análise dos focos é a frequência em que o fogo impacta os plantios, né? A nossa análise sugere que aproximadamente metade dos talhões que queimaram nesse período que a gente analisou pegaram fogo pelo menos 2 vezes, né? Se a gente olha o Cerrado separadamente, esse número ele acaba subindo, né, um pouco mais para algo em torno de 60% dos talhões queimando pelo menos 2 vezes, o que faz sentido, dada a natureza recorrente das queimadas nesse bioma, né? Com relação à época em que a gente analisou que os incêndios acontecem nos plantios florestais aí do Brasil, como esperado, a gente observou que um pouco mais de 60% das queimadas se concentram nos meses de seca, né, de julho a outubro, principalmente. E, por último, mas não menos importante, o que a gente fez foi gerar um ranking dos estados pela área potencialmente queimada nesses últimos 10 anos.
Minas hoje concentra aproximadamente 25% da base florestal do país, são 2,3 milhões de hectares, né, que a gente mapeou no estado de Minas Gerais, e de forma proporcional, foi o estado também que apresentou a maior ocorrência de fogo, seguida pelos estados da região sul e na sequência São Paulo. Em geral, a gente observa que as áreas potencialmente queimadas, né, nos últimos 10 anos, elas são proporcionais à base florestal dos estados, né, ou seja, os estados estão queimando de forma mais ou menos parecida, né. E a título de curiosidade, os 3 municípios onde mais observou a floresta plantada sendo queimada, né, ou potencialmente queimada nesses anos, foram Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul, Rio Pardo de Minas, né, no norte de Minas, e o município de Conceição da Barra, no Espírito Santo, né. São os 3 municípios que mais queimaram, mas a gente tem uma lista, né, com essas estatísticas restritivas para toda a base de municípios desses 14 estados, né. Bom, como próximo passo, Paulo, desse nosso produto, desse nosso estudo que a gente está fazendo, observando dados de queimadas nessa base florestal, o que a gente quer avaliar são produtos de risco de fogo, né, similar ao que o Diogo apresentou, né, muito bem aí na primeira palestra, né. Então, a gente hoje tem alguns produtos disponíveis, alguns algoritmos, né. A gente tem, por exemplo, o dado de risco de fogo do INPE, né, que é liberado diariamente, com uma previsão de até 3 dias para frente. A gente, enfim, quer avaliar e eventualmente até criar, né, um algoritmo próprio para que a gente possa, além de detectar queimadas em tempo quase real, para que a gente possa fazer uma previsão, né, de risco de fogo e fornecer isso também na plataforma. A gente também tem interesse de avaliar produtos de área efetivamente queimada, né, ou seja, produtos que dão para a gente já as cicatrizes, né, deixadas pelo fogo, de forma que a gente consiga, então, entregar na plataforma não só a previsão de risco, a detecção de focos em tempo quase real, mas também, uma vez que aquele incêndio ocorreu, né, e a área foi queimada, a gente entregar o tamanho, né, do estrago, né, causado por aquele fogo, né, tanto em termos de área como, por exemplo, de volume de madeira, né, afetado por aquele sinistro. E, por fim, né, como próximo passo, a gente tem por objetivo finalizar a implementação desse módulo de queimadas na nossa plataforma e entregar, né, para os clientes interessados essa informação de queimada juntamente de todo o resto que a gente tem entregue hoje na plataforma, né. Bom, era isso que eu gostaria de apresentar. Agradeço mais uma vez aí pelo convite, fico à disposição aí para poder responder perguntas, viu? Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Vou pedir para o nosso diretor colocar de novo mais um pouquinho aí a sua última tela aqui, para o pessoal anotar. Isso, aí o seu contato está aí, ó, né? O telefone info@carnop.rss.tech, tá? Se vocês quiserem mais informações, falem diretamente com o Fábio. Obrigado, Guilherme, nosso diretor. E voltamos aqui com o Fábio para a gente começar a bater o nosso papo aqui. Pode compartilhar a sua tela para a gente poder conversar aqui direito. Isso, Fábio, legal. E queria agradecer aqui o pessoal falando do Brasil inteiro, da América Latina, da Venezuela, Colômbia, Argentina, Portugal. Nossa, o pessoal da América Latina, o pessoal do Brasil inteiro. Eu pedi agora para o pessoal falar que cidades vocês estão falando. E tem um monte aqui. Até vou escrever aqui, tá? Podem fazer suas perguntas. Tá, pessoal? Pode fazer suas perguntas aqui no nosso chat, que o Fábio vai responder. E aí eu vou começar fazendo a primeira pergunta para você, Fábio. As pessoas ficaram muito interessadas, estou vendo aqui muita gente interessada na sua palestra, eu adorei. E assim, como é que eu tenho acesso a esse material? Como é que eu faço? Né? Eu quero saber mais sobre isso, quero saber mais da minha região e tal. Eu contrato a Carnop, como é que funciona? Hoje a gente tem 2 modelos, né? Hoje a gente está trabalhando junto às associações setoriais e disponibilizando toda a informação que a gente está levantando em nível de Brasil numa escala mais macro, né? Então, a gente está disponibilizando o dado por estado, a gente está disponibilizando o dado em nível de micro-região e em nível de município, dependendo da variável de interesse, né? E a gente pretende divulgar, né, em conjunto com essas associações, seus anuários, essa informação numa escala mais macro. Por outro lado, a gente tem, Paulo, essa plataforma operando hoje, né, o Canopy Insight, para aquelas pessoas interessadas em ter um acesso
ao dado mais fino, a poder entender o que está acontecendo em nível de talhão, poder apontar o dedo para um talhão qualquer, em qualquer um desses estados, né, do Brasil, e obter as informações que a gente levanta para aquele talhão, né? Para as pessoas interessadas nesse segundo modelo, né, basta fazer contato com a gente por e-mail ou por telefone, né, que a gente apresenta a solução e o que ela oferece com um pouco mais de detalhe, né? E a outra pergunta é a seguinte: o sistema de vocês conversa com o sistema, por exemplo, da Kiro, da 1,5 graus? Vocês é compatível? Como é que funciona? Hoje não, hoje ele não está integrado, né, com o sistema de outras empresas, né, mas nada impede que isso aconteça, né? A gente, por exemplo, gostaria, como eu mencionei, de trazer dado de risco de queimada para que os usuários da nossa base, né, possam acessar isso em suas áreas de interesse, né? E a Kiron, por exemplo, como o Diogo mostrou, tem um algoritmo, né, super poderoso, um algoritmo super uma acurácia super alta, né, para poder justamente apontar essas áreas, né? Então, nada impede da gente formar parcerias para poder fazer essas plataformas conversarem e a gente entregar os dados, né, dessas empresas interessadas no nosso sistema junto de todo o resto que a gente hoje já entrega, né? A vantagem do sistema de vocês é que você consegue ver ali onde as áreas que foram queimadas anteriormente e você ter um balanço, um relatório que assim, aqui queima mais que aqui, então a gente deve priorizar a prevenção nesses locais, é isso? A grande vantagem dessa base é que a gente tem assim a base florestal do Brasil, né, caracterizada, mapeada e caracterizada com nível de detalhe muito alto em todo o território nacional, né? Então, o tipo de levantamento que a gente fez, geralmente ele é feito assim para um nível de município, quando muito para um nível de estado, né? Com o nível de detalhe que a gente gerou. E a gente fez isso para o Brasil inteiro e essa base está disponível, né? Com esse módulo de queimadas, né, os usuários eles vão conseguir observar, fazer a previsão de risco, né? A gente pensa em trazer diferentes algoritmos para a nossa plataforma para que o usuário possa calcular o risco, né? Usando a informação desses diferentes modelos, desses diferentes algoritmos, ele vai poder selecionar áreas de interesse para poder receber alertas de queimada em tempo quase real, com essas 8 observações, pelo menos, que a gente vai ter por dia de qualquer área de interesse, e, ao mesmo tempo, o usuário vai poder fazer um cálculo do dano, né, causado por aquela queimada, seja em área própria, seja em área de terceiro, seja em qualquer região do Brasil, né? O Gerson dos Santos Lisboa pergunta: olá, Fábio, parabéns pela apresentação. Quais são as maiores dificuldades na detecção e caracterização dos incêndios florestais? Pode falar um pouco do algoritmo que está sendo testado? Certo. Então, o principal problema que a gente tem hoje com esse tipo de detecção de foco de queimada é principalmente a resolução espacial dos satélites que estão sendo utilizados, né? Então, a gente saiu, né, de uma resolução há pouco tempo que já era bastante razoável, de 1 quilômetro, para uma resolução de 375 metros, mas ainda assim, né, numa área de 375 por 375, aquele foco, né, de calor, aquela queimada, ela pode estar acontecendo em qualquer lugar. Então, a gente ainda não consegue cruzar com um nível de detalhe assim, um pouco mais alto onde aquele fogo está ocorrendo, né? Eu acho que a questão espacial ainda é o principal limitante, né? Fora isso, outras questões assim que são inerentes de dados óticos, como eu mencionei, cobertura de nuvens, né? No caso das queimadas, quando a gente tem incêndios que são frentes de fogo menores, né, ou mais frias, ou incêndio ocorrendo somente no subbosque da floresta, né? Então, se você tem as copas das árvores cobrindo aquele fogo, a gente não consegue mapear ele por satélite. A gente tem algumas limitações inerentes do tipo de dado, mas eu diria que a principal ainda é a questão espacial, né? O tamanho do pixel que a gente tem disponível para poder fazer essa detecção em tempo quase real. E o sistema abrange todo o território nacional ou tem alguns locais que não chega? Abrange todo o território nacional. Na verdade, esse dado de foco de queimada, ele abrange todo o globo, né? Ele está disponível para todo o globo, mas no nosso caso, o que a gente está processando são os dados especificamente do Brasil, né? Em todos os estados que a gente tem mapeado e caracterizados. O Lindenberg Lira pergunta: bom dia, Fábio. Você já possui app para usar durante a missão em campo? Não. Hoje a gente não tem esse módulo de queimada especificamente, né?
ele não está disponível ainda em app para você levar para campo, mas é a intenção nossa disponibilizar isso o quanto antes, né? Leandro Vieira pergunta: Fábio, sou aluno do mestrado da Universidade Federal de Lavras e estou estudando incêndios florestais em Minas Gerais. Será que poderia me ajudar com algumas informações? Acho que sim, né, Claro, Fábio? por favor, faça e-mail. contato. Faça contato por e-mail e a gente conversa, sem dúvida. Eu venho da academia, né, Paulo? Antes de começar a empreender, eu estava na academia, fiz mestrado, doutorado nessa área de assessoramento remoto, e eu adoro, né, essa área, né? Eu sigo até hoje trabalhando com alunos, orientando, participando de bancas, né? Então, todo aluno que trabalha nessa área que a gente trabalha e que tem dúvida, né, e que queira trocar uma ideia, fica à vontade para me escrever, né? E a gente conversa. O Diego Maia pergunta: você mencionou alguma indisponibilidade de equipamentos. Quais seriam esses problemas? Não é tudo satélite? Nos próprios satélites, né? Problemas que você pode eventualmente... são casos raros, né? Mas eventualmente um satélite pode deixar de coletar dado por algum tempo, né? Pode ser uma indisponibilidade programada ou não, né? Em função de algum problema que você possa ter, mas isso é raro, né? Com esses 4 satélites que a gente tem disponíveis hoje para detecção de foco, isso acontece muito pouco, e uma coisa que é interessante é que esses satélites eles passam mais ou menos na mesma hora, né? Nas regiões que estão sendo monitoradas. Então, se um deles, por algum motivo, estiver indisponível, a gente ainda assim vai ter a chance de detectar aquele foco com o dado de outro, né? Como a gente tem 4 satélites, claro que, né, com resoluções diferentes, a gente ainda tem bastante dado para poder fazer essa detecção e certificar que a gente não deixa aquele incêndio passar, né? Tá, Fábio, depois você entra em contato, que entra no chat aqui, e põe o seu contato, o e-mail aqui para o Leandro, está perguntando aqui o seu e-mail, tá? O Fábio Paixão dos Santos: Fábio, vocês conseguem identificar incêndios noturnos? Sim. Como são usadas as bandas do infravermelho, né, e estão respondendo principalmente à quantidade de radiação emitida daqueles focos, a gente tem detecção feita de dia e detecção feita à noite também, né? São 2 observações, né, por dia, feita por cada um desses 4 satélites, sendo que uma é de dia, né, geralmente ali próximo do meio-dia, e a outra à noite, né, ali próximo da meia-noite. Ótimo. Então, Fábio, eu queria agradecer sua excelente palestra, muito bom conhecer a sua empresa. Eu acho que tem muito a oferecer para a gente, principalmente o setor florestal brasileiro. Eu sei que várias associações, inclusive a IBAR, Indústria Brasileira de Árvores, está fazendo um trabalho com você. Você vai ajudar na detecção da área florestal do Brasil inteiro. Parabéns pelo seu trabalho. Estou louco para ver esses resultados. Nós vamos divulgar no site Mais Floresta, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua presença e eu queria suas considerações finais, meu amigo. Eu que agradeço, viu, Paulo, pelo convite, né? E gostaria também de parabenizar você aí pela iniciativa, né? Desse evento. Você, como sempre, inovando, né? Como o Diogo bem colocou. Fico muito feliz de ter tido a oportunidade de participar dessa primeira edição, né? E sucesso aí para vocês aí no restante do evento, né? Muito obrigado. Tá, mas antes de você sair, tem uma última pergunta aqui do Daniel Moreto. Por Fábio, favor, pode mandar. Para a visão futura, qual a metragem de pixels que desejam alcançar? Olha, a gente gosta muito de trabalhar com um pixel de 30 metros, né? Se a gente conseguir eventualmente chegar, né, nessa escala, né, que é a escala, né, do Ensat, né, do Sentinel-2, que a gente tem usado para outras aplicações, né, mapeamento, caracterização, isso seria fantástico, né? Mas eu confesso que não sei ainda se isso vai acontecer em breve, né? Acho que a gente vai levar ainda um tempo para poder chegar lá, mas, claro, se for menor que 375, já vai ser um grande avanço, já vai ajudar a gente a identificar melhor exatamente a localização daquele incêndio, né, e fazer análises cada vez mais finas. Então, tá bom, Fábio, muito obrigado pela sua presença. O nosso próximo palestrante, meu xará, já está na linha esperando a gente. Então, Fábio, muito obrigado. Guilherme, nosso diretor, roda a vinheta que o Paulo vai entrar. Até já, Fábio.
Você já parou para pensar no quanto os incêndios têm aumentado nos últimos anos? Altas temperaturas, chuvas escassas em determinadas regiões, mudanças climáticas constantes, todos esses aspectos fazem com que a ocorrência de incêndios continue crescendo. Segundo dados de monitoramento, nos últimos 5 anos, os números seguiram aumentando. Por isso, é importante que sua propriedade conte com serviços da GMG Ambiental. Assim, seus colaboradores ficam mais tranquilos e a sua produção cresce com muito mais segurança. Conte com relatórios diários e sinais de alerta em dias perigosos. GMG Ambiental é segurança e rentabilidade garantidas.